Salve, salve, meu amigo Márcio. Você perguntou para mim, por que exatamente Deus se fez carne e se dividiu através dela? A resposta é simples, preste atenção. Sem Deus não existe a unidade, mas sem a unidade também não existe Deus. Este é o paradoxo do Criador. A unidade não é um, mas sim todos. Sim, meu amigo. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar, meu amigo Márcio. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Preste atenção. Deus não é um criador. Sim, não existe criação de Deus. Vou repetir. Deus não é um criador. Deus não fez a criação. Como isso pode ser possível? A resposta é simples. Veja. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Disse o Senhor: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se Deus é tudo o que existe, como pode haver criação? Se Ele é tudo o que existe. Se tudo é Deus em manifestação, não existe criação, só existe Deus em manifestação. Repito mais uma vez, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo é Deus em manifestação. Não existe criação, existe apenas Deus em manifestação. Este é o mistério da unidade de Deus. A unidade de Deus é tudo que existe. Sim, meu amigo. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 17, diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Tudo existe na pessoa de Deus. Tudo se resume a um único ser, a uma única vida, a um único espírito. Tudo existe em Deus. Deus é a eternidade. Na eternidade não existe criação, porque tudo é eterno. Tudo é manifestação de Deus, não criação. Criação tem princípio e fim. Mas na eternidade não. Em Deus não existe criação. Existe apenas, repito, manifestação. E o tempo é apenas uma ilusão. Veja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne. O Verbo não criou a carne, ele se fez carne. A carne é Deus em manifestação, não é criação de Deus, é manifestação de Deus. Por isso, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz: Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Como Deus poderia ter criado a si mesmo? Ele não criou. Nós somos a manifestação dele neste lugar. Prova disto é que no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, disse Jesus: O reino de Deus está dentro de vós. Como poderia o reino de Deus estar dentro de você, se você não fosse Deus em manifestação? Porque tudo existe exatamente na pessoa de Deus. Tudo existe exatamente em você. Deus habita em você. O Espírito habita no ser humano. O reino do céu se encontra no homem. Quem então é o ser humano, senão o próprio Deus em manifestação? Pois foi o Verbo que se fez carne. A carne é manifestação de Deus. Em outras palavras, não existe criação de Deus. Deus não é um criador. Deus apenas manifesta as coisas em si mesmo, meu querido amigo, pois tudo subsiste nele. Você ficou meio confuso? Então veja por você mesmo. Me acompanhe nesta linha de raciocínio. O agora sempre é tudo que existe. O tempo. Não existe passado nem futuro. Existe apenas o presente, o agora. A própria ciência tem comprovado nas últimas pesquisas
que o tempo é uma ilusão, só existe o agora. Tudo que existe é o agora. E tudo que existe é Deus, porque Deus é o agora. O tempo é Deus, meu amigo. Raciocine junto comigo. Põe a cabeça para pensar. O tempo é Deus, o agora é Deus em manifestação. E nós somos a manifestação do tempo, ou seja, de Deus que é o agora. Uma única coisa, um único ser, tanto o tempo quanto a matéria, se desdobrando através dos séculos, por assim dizer. Preste atenção. Se tudo existe agora, então agora é o princípio e o fim. Porque se não existe passado e futuro, tanto o princípio, sim, quanto o fim se resume no agora. Só existe o agora. O agora é tudo que existe. Não existe nada fora do tempo. E o tempo é exatamente o agora. E o agora é Deus em manifestação. Você está ficando confuso? Para encerrar, todos estão pensando exatamente agora. Eu, você, todas as pessoas que existem neste planeta. Tudo que existe neste universo. Quer nesta dimensão ou em outra. Pouco importa. Tudo existe nesse exato momento. Todos estão pensando agora. Simplesmente porque o agora é tudo que existe. Não existe nada fora do agora. O agora de todos é Deus em manifestação. Não existe criação de Deus. Existe o agora, que é Deus em manifestação. Todos somos um em Deus e Deus é um através de todos. Não existe criação. Existe apenas um único ser se desdobrando através de tudo, do espaço e tempo, que é o agora.